Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. A gente vai aqui dar continuidade aos nossos estudos, né, na temática ali de realidades brasileiras para o concurso nacional unificado, certo? Na aula de hoje, a gente vai abordar o Estado Democrático de Direito e a Constituição de 1988. Beleza? Se a gente for lembrar o edital, lá no item 15, o último item dessa lista, né, bem extensa, da parte de realidade brasileira, vai estar sendo cobrado o estudo e o conhecimento do seguinte tema: Estado Democrático de Direito, a Constituição de 1988 e a afirmação da cidadania. Tudo isso a gente vai ver aqui nessa aula de hoje, ok? Então, a primeira parte a gente vai compreender e vai entender o que é, afinal de contas, né, o tão falado, tão conhecido Estado Democrático de Direito, ok? Inicialmente, a gente parte da lembrança bem básica de que o Brasil, né, ele é considerado pela Constituição Federal, no seu artigo 1º, ali dos princípios fundamentais, né, o Brasil é considerado um Estado democrático de direito, certo? Lendo a Constituição, a gente vai ter o seguinte trecho ali, né? A República Federativa do Brasil, a nossa, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Já dá uma dica para a gente entender o que é esse Estado democrático de direito, né? Ao todo, são 5 fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por fim, o pluralismo político, ok? A continuidade ali diz o seguinte, parágrafo único: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Então, aqui a gente já tem uma pista do que é, afinal de contas, esse Estado democrático de direito, ok? Pessoal, então vamos lá retomar a história desse conceito, né? Como que surge a ideia de Estado democrático de direito? Né? De onde que vem cada termo? Né? A gente tem que compreender primeiro o surgimento da ideia de um Estado de direito, né? Para depois compreender a ideia do Estado democrático de direito, certo? Então a gente vai dizer o seguinte ali, né? Para a gente pegar a origem desse conceito. O Estado de Direito surgiu como uma consequência das revoluções burguesas do século XVIII, portanto, de 1701 1800 ali, né? Sendo a mais famosa delas a Revolução Francesa, que marcou o fim do absolutismo e da monarquia na França. Antes disso, o monarca era quem representava a figura do Estado, concentrando o poder de criar as leis, executar essas leis e julgar aqueles que não cumprissem com essas leis que o próprio monarca criou. Ou seja, ele criava, né, ele executava e ele julgava as leis. Tudo estava concentrado na figura do monarca. Não tinha divisão, né, dos 3 poderes que o pensamento iluminista vai trazer para a nossa sociedade, ok? E aí, né, para finalizar a leitura da citação, a frase mais marcante dessa época é do rei francês Luís XIV, que declarou: o Estado sou eu. Né? Aquela frase do Rei Sol, que a gente vê nas aulas, na escola, que é bem falada, da Revolução Francesa e não sei o quê. Ele vai dizer, né, o Estado sou eu. Ou seja, o Estado se resume à figura do monarca, ao seu poder absoluto. Daí a ideia, né, de monarquia absolutista, ok? Ali uma outra citação, né, para a gente complementar, puxando o gancho da primeira, a gente vai dizer o seguinte, né? A partir daí, a célebre frase "o Estado sou eu", de Luís XIV, perdeu completamente o sentido, já que o governante deixou de ser a personificação do Estado e das formas de governo. Ou seja, com a Revolução Francesa, o Estado, que até então se resumia à figura do monarca, perde
essa função, esse sentido. Ele deixa de ser, né, a encarnação ali do seu rei, do seu imperador, do seu monarca. A partir da Revolução Francesa, o Estado não se resume à figura da monarquia, né, do seu rei. Ali surge, primeiramente, o Estado de direito. Né? A gente não está falando ainda do Estado democrático de direito, mas ali surge, né, o antecedente desse Estado democrático de direito. Ok? Então, complementando, a gente vai dizer o seguinte, né? Com as evoluções, a França e outros países da Europa passaram a adotar o sistema parlamentarista. Neste modelo, o governante se submete a uma legislação criada pelo parlamento. Deste modo, o Estado de Direito se caracterizou como exercício do poder do Estado, limitado por um ordenamento jurídico. Ou seja, a gente não acabou de ver que o rei criava as leis, executava e ainda por cima julgava essas leis? A partir do momento dessas revoluções, lá do século XVIII, a Revolução Francesa sendo a maior delas, a gente tem a instituição, né, de um ordenamento jurídico que vai controlar, que vai definir a priori, né, as ações que o Estado pode vir a fazer, né, as suas atribuições, os seus limites, os seus deveres. Ou seja, aquela ideia do rei ser o Estado, dele fazer o que ele quiser, para de existir na medida em que vai ter ali uma Constituição, uma legislação criada pelo parlamento, não necessariamente um parlamento democrático, coisa do tipo, mas um parlamento que vai criar leis e que esse rei, né, essa figura monárquica ali, vai ter que aceitar, vai ter que submeter, né, o exercício do seu poder a esse ordenamento jurídico. Isso é o Estado de Direito, ok? Complementando, né, a gente diz o seguinte: o Estado de Direito teve início depois da Revolução Francesa, que marcou o fim do absolutismo e a instauração de um sistema de governo parlamentarista. Durante o antigo regime, o absolutismo, né, o governante detinha poder máximo e, dessa forma, não precisava respeitar nenhuma lei vigente. É aquilo que eu acabei de falar. A grande diferença, né, do Estado até então centrado numa monarquia absolutista para o Estado de Direito é o controle jurídico das ações desse Estado. É o controle ali legislativo também. Né? Ele tem limites. Né? Isso aí é o Estado de Direito, que é o que está sendo falado ali. Né? Ele passa a respeitar as leis vigentes. Ok? Contudo, com o fim desse regime e com o advento do parlamentarismo, passou a vigorar o que chamamos de Estado de Direito. E aqui a gente vê a repetição de duas palavras importantes, né? Sistema parlamentarista e parlamentarismo. O que isso significa, né, na prática? O rei, ele deixa de ser a figura que vai criar as leis, né? Passa a ser um parlamento supostamente representando os interesses do Estado, da nação, a criar essas leis que vão efetivamente ordenar toda a vida política, a vida social, né, em termos institucionais, daquele Estado. Então a gente tem uma ruptura bastante significativa. Né? Talvez hoje, para a nossa consciência do século XXI, seja difícil a gente imaginar um Estado absolutista, né, em que o rei falava: o Estado sou eu. Né? Mas até pouco tempo atrás, né, se a gente for ver o século XVIII, é relativamente recente, né? A gente tinha uma figura no governo, né, o monarca, que dominava completamente todos os aspectos ali da administração pública do Estado. Então, quando a gente tem aquela ruptura no século XVIII, a gente entra em uma nova forma de se organizar politicamente, de fazer política, de organizar a vida social. Né? Tudo isso passa a ser algo extremamente novo. Ok? Bom, para resumir, né, assim, o Estado de Direito antecede o Estado democrático de direito, assegurando que os poderes do Estado não sejam ilimitados, à vontade, ao gosto do monarca da vez, do monarca que está lá, né, assumindo o trono, o controle, ok? Esses poderes eles vão passar a ser delimitados por um ordenamento jurídico.
ok? Então, ponto importante a gente compreender o surgimento primeiro do Estado de Direito para a gente entender o surgimento do Estado democrático de direito, ok? Então, a gente já viu como o Estado de Direito surge lá no contexto do século XVIII, das revoluções burguesas, da criação pelos parlamentares, de um sistema jurídico, de um sistema legislativo que vai controlar esse poder. A gente entendeu que aí resulta o Estado de Direito. E aqui, pessoal, tem toda uma discussão na literatura sobre os variados tipos de Estado, né? Mas não é interessante a gente aprofundar nesse aspecto, beleza? Mas só para mencionar, né, se eventualmente alguns de vocês se depararem com outros tipos, definições de Estado, de fato existe, né? Mas o nosso foco aqui é enquadrar, né, a ideia de Estado democrático de direito, ok? Então, a gente avança um pouquinho, daí a gente vai chegar, né, no seguinte quadro. Porém, né, esse Estado que surge ao longo do século XVIII e XIX, ele não é construído de maneira a garantir os interesses da maioria. A gente está falando de Estado de direito e não de um Estado democrático de direito, né? Aqui, quando a gente está falando de conceitos, né, de termos científicos, nenhuma palavra ela é inocente, né? Ela tem um sentido e uma história por trás daquele conceito, né? Então, quando a gente vai falar mais para o século XX, para o século XXI, de Estado democrático de direito, esse democrático ele tem todo um sentido, um significado por trás, tal como o direito teve, né? E a gente acabou de ver, ok? Então, primeiramente, cabe a gente perceber que o Estado de Direito não necessariamente era um Estado democrático que garantia o interesse da maioria das pessoas, né? Daí a gente vai complementar da seguinte maneira, né? Aqui vale lembrar, naquela época, o direito ao voto era algo restrito e nem todos os grupos sociais estavam representados entre os parlamentares. Pessoal, se a gente for pensar a Constituição do Brasil de 1824, a primeira Constituição do nosso país, ela tinha uma série, né, de empecilhos, de restrições à participação dos populares, né, sendo a mais significativa delas a questão da renda, por exemplo, né, além da exclusão das mulheres, dos escravizados, dos negros, enfim. O Estado de Direito surgia, mas surgia também, né, como um Estado que não garantia a participação política de todas as pessoas, certo? E aí a gente continua, né? À época, porém, o direito ao voto era algo restrito e nem todos os grupos sociais foram representados nos parlamentares, reforçando, né? Portanto, as leis criadas não representavam necessariamente a vontade popular, mas sim apenas dos homens escolarizados e donos de propriedades, né? Ali a escolarização também era um grau de influência, né, nesse incipiente sistema eleitoral, de votação, enfim, né? Eram essas pessoas, os homens mais escolarizados, que tinham propriedades, etc., que tinham direito ao voto. Então, a gente tinha um Estado de direito, né, regulamentado por um ordenamento jurídico, legislativo, mas não tinha ali uma participação efetivamente popular nos rumos daquele Estado, ok? Daí fica a interrogação, né? Afinal, quem criava e determinava as leis e os ordenamentos que irão delimitar o poder dos governantes? Se a gente viu que tinha um ordenamento ali responsável por limitar aquele poder, quem criava esse ordenamento, né? Será que eles também não favoreciam suas próprias vontades, seus grupos, sua classe, né? Será que era realmente ali algo democrático, igual para todos? Surge esse questionamento, né? Daí a gente complementa, né, com a seguinte citação ali. Esse modelo abre oportunidade para que a seguinte pergunta seja feita. A lei é soberana, ou seja, o monarca, o governante não pode, ele, infringir a lei, né, a lei é soberana, e está acima de todos. Mas quem cria essa lei? E aí é um ponto importantíssimo de reflexão. A gente entender que essa legislação ela não é neutra, né? Ela não cai de uma árvore,
ela não cai junto com a chuva, a gente não acha ela no rio, ela é criada pelos homens, né? Portanto, cabe muito bem essa pergunta, né? Quem cria essa lei? Será que ela é efetivamente cumprida no sentido de evitar um poder excessivo por parte do monarca? É uma questão, né? Uma outra pergunta, né? E ela atende aos interesses de quem? Não é? A grande questão do Estado de Direito está no fato de que não há necessidade de contemplar o que chamamos de vontade geral, a vontade da maioria, né? Conceito esse que a gente vai dar continuidade logo a seguir. E aí, continuando, né? Sendo assim, há a possibilidade de que alguns grupos sociais sejam mais representados, ou seja, sejam mais atendidos os seus interesses nessa nova legislação, nesse novo ordenamento jurídico, do que outros grupos sociais, o que vai contribuir para a manutenção de uma sociedade desigual, de uma sociedade que também, como tinha ali na época do Estado absolutista, tinha diferentes graus de participação e influência política. Então, o Estado democrático, o Estado de Direito, por mais que surja como uma ruptura com aquele tipo de Estado, não necessariamente vai ser uma inovação completa. Até porque boa parte da população vai continuar impedida de interferir na criação desse ordenamento jurídico, na eleição dos parlamentares. Então, é um ponto bastante importante que mostra certa contradição, né, daquele Estado de Direito, né, que ainda precisava avançar, né? E aí, continuando, né? Nesse contexto, o poder não emana necessariamente do povo, como estamos acostumados atualmente, e que diz lá no artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição Federal, né? Que o poder emana do povo. Isso não tinha naquela época. E não há responsabilidade com a soberania popular. Então, ponto importante, né? Só para a gente recapitular, o Estado de Direito surge lá no século XVIII, no século XIX. Em Portugal, a primeira Constituição, por exemplo, vai ser a partir da Revolução do Porto, em 1820. Na França, aconteceu um pouquinho antes, no final do século XVIII. Então, naquele momento ali que se começa a efetivamente ter esses mecanismos de controle do poder do monarca. Mas não necessariamente, agora esse é o segundo ponto, né? Esses mecanismos estão atendendo a uma vontade popular, a uma vontade na maioria das pessoas, ok? Por isso, né, dito isso, o Estado de Direito ele não se configura como um Estado democrático, né? A gente não pode confundir essas duas coisas, ok? Essa situação ela vai começar a mudar, vai começar a se alterar no século XIX, vai amadurecer no século XX e hoje em dia vai ser algo consolidado, ainda que seja ameaçado, né? Ainda que seja uma ideia, uma visão de país ameaçada, mas ela ainda existe, está consolidada nos nossos documentos legislativos, enfim, nas nossas leis e etc. Ok? Aqui a gente pode começar a entender o surgimento da noção de Estado democrático, né? De onde vem esse democrático? A gente pode pensar o seguinte ponto, né? Lembrando a citação ali. O Estado democrático de direito ele surge como um contraponto, né, ao Estado de direito, pois as leis são criadas pela vontade geral da população, né? Ou seja, por uma vontade ali democrática, ok? Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, definiu o Estado democrático de direito após a vitória na Guerra de Secessão, que foi aquela guerra civil que dividiu o Norte e o Sul, ok? Como governo do povo, pelo povo e para o povo. Ali surge a ideia desse Estado democrático, do povo, pelo povo e para o povo, ok? O Estado democrático de direito ele também prevê a participação popular efetiva e constante nas decisões políticas. Se a gente for lembrar o Estado de Direito, não há menção a isso, né? Não há essa preocupação, ok?
Além disso, né, liberdade e igualdade política são valores que devem ser conservados, né? Essa é a base ali do advento dessa ideia de Estado democrático de direito, ok? No Brasil, como que a gente pode entender esse conceito, né? Isso é um conceito que vem sendo mobilizado há muito em função, né, das ameaças que o Estado brasileiro tem sofrido, né? Enfim, há pensamentos antidemocráticos. Então, esse conceito ele vem sendo discutido e muito em função disso, ok? Por isso que ele acabou até ficando até mais conhecido, ok? Bom, a gente pode complementar, né, da seguinte maneira. Em linhas gerais, o Estado democrático de direito ele pode ser definido pela soberania popular, por uma Constituição elaborada conforme a vontade popular, por eleições livres e periódicas, por um sistema de garantia dos direitos humanos, pela divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né, independentes e harmônicos entre si e se fiscalizando mutuamente, ok? Então, conforme a gente viu, né, o Estado Democrático de Direito ele tem lá seus 5 princípios, a gente vai esmiuçar cada um deles daqui a pouco, né? Tem a questão da soberania popular, né? As eleições livres e periódicas, né? No Brasil, a cada 2 anos, por um sistema de direitos humanos, que é algo importante, né? Divisão dos poderes, se no Estado absolutista o rei criava as leis, executava e julgava, hoje não, hoje a gente tem a divisão desses poderes, né? No legislativo que cria, no executivo que executa e no judiciário que julga, ok? Independentemente um do outro, com autonomia, convivendo de forma harmônica entre si, ok? Então, isso são os pilares do Estado Democrático de Direito aqui no nosso país, ok? Bom, pessoal, entendendo aqueles 5 princípios, né? O da soberania popular pode ser entendido da seguinte maneira: o controle sobre o poder político é exercido pelo povo, que elege os governantes que vão lhes representar. No Brasil, a gente tem um sistema representativo. A gente elege as pessoas para nos representarem, para representarem os nossos interesses, ok? E a compreensão de que o povo também é o destinatário dos direitos. Ele é o destinatário, né, daquilo que se institui como direito das pessoas, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, né? As coisas, as ações têm que ser feitas pensando no povo, que é o destinatário dessas ações, desses direitos, ok? O segundo, sendo um pouco mais flexível, né? Não necessariamente seguindo a ordem ali da Constituição, embora os da Constituição apareçam aqui, é importante também a gente entender a importância da Constituição Federal, que é como se fosse, né, aquele ordenamento jurídico que vai situar o Estado como um Estado de direito, que vai garantir que o poder do governante não seja absoluto, ok? Daí a importância da Constituição Federal, beleza? Ela é chamada de lei maior, porque é a lei que estabelece quais são os princípios fundamentais que devem orientar as decisões em todo o nosso país. Então, ela é a lei mais importante, né? A Carta Magna. É a lei que vai orientar as outras leis, não pode ser atacada, não pode ser desrespeitada. Há de se tomar cuidado com a inconstitucionalidade. Então, a Constituição Federal é um princípio para o Estado democrático de direito, ok? Outro ponto importante, o respeito às leis. A ação e as decisões dos governantes devem sempre levar em consideração o que a lei estabelece, né? A lei coloca limites ao poder de decisão dos governantes. É o que vai também com a Constituição ali dar o tom desse Estado de direito, né? Que mais também, né? As ações dos governos, que também é importante para a gente ter efetivamente um Estado democrático de direito. Nessas ações, elas devem ser voltadas ao respeito e à satisfação dos direitos dos cidadãos,
né? Isto é, faz parte das funções do Estado trabalhar para garantir a justiça social no país. Ou seja, a máquina pública, né, o governo, a máquina administrativa, devem estar direcionadas para garantir os direitos da população, a satisfação das suas necessidades, a sua segurança, o seu acesso à saúde. É um outro ponto importante da ideia de um Estado democrático para todas as pessoas, ok? Um outro ponto importante que eu vou repetir aqui, que é fundamental, a divisão entre os três poderes, né? Esses três poderes que fazem parte do mesmo Estado. O legislativo com seu presidente, o executivo com seu presidente, o judiciário com o STF, né? O seu tribunal superior, sua corte superior, né? Esses poderes, eles precisam ser independentes e cada um tem a sua função. O legislativo, ele é responsável por fazer as leis que permitem que o executivo tome as decisões. O executivo não pode tomar uma decisão que não está prevista em lei. Essa lei que, por sua vez, é criada pelo legislativo. Né? Já o judiciário, qual é o seu papel? O judiciário, né, ele é independente para julgar e deve ser imparcial nas suas decisões, ou seja, os três poderes agindo independentemente um do outro. Resumindo, né, o Estado democrático de direito, que a gente acabou de ver, ele se fundamenta e legitima a partir da crença de que o poder estatal emana do povo, tal como consta na Constituição. Tem por princípio fundamental a democracia pluralista, ou seja, diversidade de ideias, de opiniões, de posições, conferindo abertura à participação social dos diversos representantes da sociedade civil, assegurando também o respeito aos direitos das minorias. Ou seja, esse é o pacote do que é o Estado democrático de direito, ok?